Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Eric, professor Eric, estou aqui pelo Empreender Obras e vamos falar um pouquinho hoje, de acordo com o que a gente havia anunciado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da gestão de processo na construção. É verdade que essa disciplina, essa prática do gerenciamento de processos, ele teve um grande desenvolvimento aí na época dos princípios da linha de produção e na sequência migrou para os serviços e hoje a gente tem uma gama muito grande de ferramentas de gerenciamento de processo, né, que são aplicadas aí no sentido de melhorar as condições produtivas e as condições de produção nos diversos ambientes de prestação de serviço, inclusive o ambiente da construção. Então, eu gostaria de separar essa nossa fala de hoje em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai falar sobre as questões das diversas ferramentas de gestão atrelada à qualidade, entendendo que para nós qualidade é você conseguir fazer a entrega do seu produto, do seu serviço, dentro daquilo que foi especificado e, se possível, inserir algum elemento de melhoria nesse produto ou desse serviço para que você consiga avançar no processo de melhoria contínua. Se a gente retomar aí e voltar nos idos do século XX, aí, da segunda metade do século XX, principalmente, o Japão pós-guerra ele passou por um período muito difícil, principalmente depois da implementação do Plano Marshall, na qual as fábricas japonesas elas estavam especializadas e eram especializadas em fabricar armas, armamentos, e toda a parte de equipamentos aí para uso na guerra, e de repente, com a rendição japonesa, isso perdeu sentido. E na verdade, o Japão até hoje, ele é um país que tem uma dificuldade muito grande na produção de alimentos e na produção de, digamos assim, produtos de origem do setor primário da economia, ou seja, minérios, minerais e alimentos. Então, praticamente, ele importa tudo isso. Então, o grande boom aí da economia japonesa foi conseguido a partir da transformação desses produtos e entrega de serviços cada vez melhores, e principalmente que teve início exatamente no pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, quando as suas fábricas tiveram aí que mudar totalmente o seu foco para que eles pudessem avançar aí ao longo dos seus trabalhos aí de produção e de exportação aí dos seus bens e serviços. Então a primeira ferramenta que foi utilizada em solo japonês, logo do pós-guerra, porque as fábricas estavam todas destruídas, estavam sucateadas, estavam cheias de problemas, até por causa dos bombardeios, por causa das questões de guerra. Então a primeira coisa que o japonês implementou com sucesso na sua indústria foi a questão dos 5S, que é as ferramentas que a gente conhece hoje no Ocidente como 5S, né? Que são alguns censos, alguns elementos que a gente utiliza nas empresas para que possamos melhorar o grau de eficiência na produção e na questão dos processos produtivos. Quais seriam esses elementos? Nós temos o primeiro censo, que é o Seiri, da palavra japonês Seiri, que é o censo de utilização. O que é isso? No seu ambiente de trabalho, você fica só com aquilo que você vai realmente utilizar no processo produtivo, no processo de transformação do bem ou serviço, e você faz uma restrição daquele ambiente poluído, com muita ferramenta, com muito equipamento, com muito material, com muito matéria-prima e etc. Então, o primeiro censo que você aplica aí no processo seria aí o censo de utilização. Na nossa obra, isso seria manter aí o mínimo possível de equipamentos na operação, ou seja, no uso, no canteiro, para que você tenha realmente uma utilização ótima desses equipamentos ou ferramentas, etc. O segundo elemento do 5S seria o Seiton. O que seria o Seiton? É o senso de ordenamento. Cada coisa no seu lugar, de maneira que você possa, sempre que você precisar daquele equipamento, daquela ferramenta ou daquele material, você ter certeza e ter rapidez na busca desse equipamento ou desse ferramental, dessa máquina, para que você não perca tempo na busca dela.
Então, o segundo senso aí seria o SEITOM, que é o senso de ordenamento. E temos um terceiro senso aí, que é vivenciado e experienciado no 5S, que seria o senso de limpeza, que seria o que a gente chama de seizo, da palavra japonesa. Então, no nosso caso da construção, seria aí manter a obra limpa, manter a obra com uma imagem agradável, exatamente para que a gente possa ter um trânsito livre, ter um ambiente propício ao trabalho, até para que a gente se evite também as questões de acidente de trabalho ou de incidentes, porque a obra suja geralmente provoca esse tipo de coisa. Um quarto senso, e que a gente tem também, que seria aí o Seiketsu, que seria o quarto senso que é utilizado no 5S, que é o senso de normalização, ou seja, você normalizar, padronizar aquilo que vai ser utilizado em canteiro e como será utilizado, de que maneira será utilizado. Apesar do seu uso, do manejo, de todas essas ferramentas, de todos esses equipamentos, de todas essas máquinas e de todo o material e insumos em canteiro. Que isso provoca também uma melhoria, um aumento do grau de eficiência aí da operação. E o último senso do 5S seria o Shitsuki, que tem a ver com o senso de autodisciplina, ou seja, é você conscientizar as pessoas para que elas operem dentro da filosofia do 5S. Então, quando a gente trata de qualidade nas empresas, e principalmente no tocante às empresas de projeto, às empresas de construção, o primeiro elemento que a gente trabalha aí para a questão de você conseguir gerenciar de maneira efetiva e entregar produtos e bens e serviços de qualidade é a questão do 5S, que é o princípio, é o embrião aí do sistema da qualidade. Então, quais seriam os censos, repetindo os censos a serem utilizados no 5S? O primeiro é o SEIRI, que é o senso de utilização, que é você tirar e despoluir o ambiente, deixar somente aquele ferramental, aquelas máquinas que vão ser utilizadas no momento realmente da transformação do bem ou do serviço. Um segundo senso seria o SEITOM, que é o senso de ordenação, o senso de ordenamento, ou seja, cada coisa guardada e utilizada de uma determinada maneira, cada coisa armazenada de uma maneira específica e com o lugar certo, para que todas as pessoas saibam onde está e você tenha rapidez na localização para o uso ou do equipamento, ou do material, ou da máquina, ou mesmo do ferramental. O terceiro senso seria o Seizo, que é o senso de limpeza, ou seja, manter o ambiente de trabalho limpo, impecável, e também reflete as nossas obras, para manter o nosso ambiente das nossas obras limpos, né? O ambiente da construção limpo. Um quarto elemento seria o Seiketsu, que tem a ver com a normalização, ou seja, a padronização do manejo, do uso de todos esses equipamentos, de todos esses ferramental, de todas essas ferramentas, de todas as máquinas, de todos os materiais e insumos em canteiro. E até mesmo da utilização da própria mão de obra, que é o maior recurso aí que você tem dentro da construção. E o quinto elemento, um quinto senso, seria o Shitsuki, que seria o senso de autodisciplina, ou seja, conscientizar as pessoas, os operadores, as pessoas que estão trabalhando ali no seu projeto, na sua obra, da importância de cumprir esses requisitos e esses elementos aí do 5S. Então, uma vez que a empresa conseguiu aplicar o 5S com sucesso e se internalizou no DNA, na cultura empresarial, no self da organização, aí você pode passar para um outro patamar, que seria o patamar aí do sistema de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade também foi utilizado no Japão pós-guerra, porque no começo os japoneses produziam aí os seus produtos, ninguém queria os seus produtos nem que fosse de graça. Ou seja, o produto japonês não tinha aceitação no mercado. Então, eles pegaram um trabalho de pesquisa de um professor americano, que é o Edward Deming, que ele produziu todo um tratado em cima dos processos de gestão da qualidade e desenvolveu e apurou e conseguiu compilar e deixar modelado o que a gente conhece hoje como ciclo de Deming ou PDCA, que é o ciclo de Deming, que é o ciclo que a gente utiliza no sistema de gestão da qualidade para conseguir garantir a entrega daquele produto ou daquele serviço dentro daquilo que foi especificado. Então, quais seriam aí os elementos do ciclo de Deming? O primeiro deles é o P de planejar, né? Que vem de plan, do inglês plan,
então é o fato de você ter muito bem planejado a sua operação, e no caso nosso aqui com relação às obras, seria planejar as nossas obras, o plano de ataque da obra, como é que você vai fazer para poder construir, sequência de atividade, sequência de ataque e tal, para que você tenha, que as pessoas trabalhem nos fundamentos, para que saibam exatamente o que vai ser feito e como isso vai ser feito, e como isso vai ser realizado em canteiro. O segundo elemento do ciclo de Deming, do PDCA, é o do, de fazer, tem a ver com a própria execução em si. Ou seja, é você realizar e executar aquelas atividades como elas foram planejadas, para que você possa exatamente executar o seu planejamento e a lista de tarefas que está no seu planejamento. Um terceiro elemento do ciclo de Deming é o check, de você monitorar, de você acompanhar e de você verificar aquilo que foi executado, comparando com o que foi planejado. Então, a partir do momento que você monitora, que você checa e que você compara a entrega com o que foi planejado, com o que foi previsto, com o que foi especificado, aí você consegue atuar para corrigir os desvios, que seria a quarta etapa, o quarto elemento do ciclo de Deming, que tem a ver com o ACT, de atuar para a correção do desvio. Lembrando que quanto mais tempo você demora para fazer esse checamento a partir do desenvolvimento dos serviços, mais difícil e mais caro é para você trazer o produto e trazer o seu serviço para aquilo que foi especificado, para aquilo que foi planejado. Então a gente tem que ter um cuidado, porque quando você trabalha atuando com PDCA, quanto mais rápido é a detecção do desvio, mais barato e a maior probabilidade de erro, de êxito você tem na correção daquele desvio. Se você demora muito, aí você vai detectar um problema muito grave do ponto de vista da correção, e às vezes você nem consegue corrigir o desvio e a sua obra, a sua construção vai ficar com vício, às vezes vai ficar com defeito, que às vezes pode até não ser alterado. Você pode não ter condições de alterar e de corrigir. Tá? Então, digamos assim, se você tem um problema na etapa de projeto, você corrige com um determinado custo, com um determinado investimento. Se esse erro passa para a etapa de execução, aí, à medida que esse negócio vai executando, e quanto mais demorado é para você detectar essa falha, mais caro vai ficando para você poder corrigir esse elemento, corrigir esse erro e trazer o seu projeto e a sua obra para a linha base do que foi especificado, para entregar aquilo que foi especificado. Temos uma variante aí do sistema da qualidade hoje no Brasil, que é o PBQPH, que é um programa de qualidade na construção que ele une os princípios aí do sistema de gestão da qualidade com os sistemas do gerenciamento de projeto. Então é uma ferramenta poderosa de gerenciamento de processo, e as empresas que têm utilizado essa modelagem e esse sistema nas suas obras, elas têm conseguido ser bastante eficientes e melhorar os seus resultados em canteiro. Tá? Lembrando que, da maneira como foi desenhado o PBQPH, você consegue inserir uma variável de melhoria, que seria uma variável de melhoria que a gente encontra aí no sistema de gestão da qualidade total, o TQM, que é o Total Quality Management. No sentido de que, como o sistema da qualidade foi desenhado inicialmente, se você tem uma porcaria especificada, você vai entregar uma porcaria perfeita. Ou seja, ele foi desenhado, o sistema da qualidade, inicialmente, para entregar de maneira positiva, de maneira perfeita, aquilo que foi especificado. E ele não consegue, no primeiro momento, inserir uma variável de realimentação que produza uma melhoria naquele produto que está sendo produzido, naquele bem que está sendo produzido, ou um serviço que está sendo executado. Quando você entra na esfera do gerenciamento da qualidade total, que é um elemento que foi junto com a gestão de projetos no PBQPH, aí você tem a variável de melhoria do produto e melhoria do serviço, e você consegue inserir uma variável de alimentação que produz automaticamente o sistema rodando com perfeição, o sistema de gestão, ele consegue inserir uma ou mais variáveis de melhoria que você consegue melhorar o seu produto e o seu serviço ao longo do tempo. Né? Dentre aí as ferramentas ainda de gerenciamento de processo no tocante à qualidade, nós temos aí todas as ferramentas atreladas ao sistema Toyota da produção, que é o STP, que é o Lean Process, né, o sistema Lean de produção, que é o sistema de produção enxuto, que como
operadores, aí, os defensores do sistema Toyota de produção atuam, que é todo um conjunto de ferramentas, que aí a gente tem a questão da automação, que é a automação de todos os processos no máximo que for possível, a questão dos generalistas versus especialistas, a questão da utilização de operadores que sejam generalistas ao invés de especialistas, para que você possa ter massa de manobra e você não tenha picos e vales aí de produção, quando você tem às vezes saturação ou excesso de demanda em um determinado ponto da linha, você consegue reforçar com o time, né? E aí você não tem aquele demite contrato, você consegue equalizar a sua produção. Um outro elemento muito importante do sistema Toyota de produção é a questão do gerenciamento da qualidade total e também as questões do sistema Kanban, que é o sistema de produção puxado, que hoje tem várias empresas, principalmente as empresas do Nordeste brasileiro, do Ceará especificamente, que estão na vanguarda disso aí, porque eles têm feito um trabalho de investimento muito forte nessa questão da utilização do Lean Construction, né, do sistema enxuto na construção civil, que tem a ver com o sistema puxado, para você trabalhar aí com estoque mínimo, com o que a gente chama de estoque just in time, ou seja, você calibrar a sua linha de produção de maneira que você tenha sempre o estoque mínimo necessário para executar suas produções, executar sua produção de maneira a manter a sua mão de obra 100% ocupada, produzindo, mas de maneira que não haja sobra de materiais e insumos em canteiro, até porque o próprio Toshi Ono, que foi que desenvolveu o sistema da produção, ele fala no livro dele que quando o lago seca, as pedras aparecem, ou seja, quando você trabalha aí com essas questões dos sistemas enxutos, né, e com estoque mínimo, toda ineficiência que você tem no seu processo, ela aparece e você pode tratar de uma maneira efetiva, a fim de que você possa ter uma produtividade e um processo ótimo aí na sua linha de produção. Ok, pessoal? E aí temos a evolução aí do sistema da qualidade, que seria aí o último estágio, aí o estado da arte da gestão de processos, principalmente no tocante à qualidade, que tem a ver com o sistema Six Sigma, né? Que são sistemas altamente estruturados do ponto de vista do controle estatístico de processo, né? E esses controles estatísticos de processo, você consegue aí ao longo do seu processo melhorar isso de maneira a garantir que você tenha um defeito a cada 1 milhão de peças produzidas ou serviços entregues. Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa, mas a empresa, para implementar o sistema de Six Sigma, ela tem que ter um aculturamento da questão do sistema de gestão da qualidade muito forte, porque são sistemas muito sensíveis e você realmente tem que ter um trabalho de gestão muito forte para que você consiga calibrar a sua empresa e atuar dentro de uma cultura Six Sigma, que é realmente uma cultura muito forte. Empresas como a Dell, como a Samsung, geralmente essas empresas aí de vanguarda, elas utilizam e conseguem garantir aí um defeito a cada 1 milhão de peças produzidas, que seria aí um defeito realmente muito baixo. Elas têm condições de prestar um pós-serviço para o cliente com muita qualidade, de maneira a aumentar o valor percebido do seu cliente, que é o que a Dell faz, a Dell Computadores, né? Que quando você tem um defeito do seu equipamento, você leva esse equipamento, ou o próprio técnico vai na sua casa e às vezes até substitui o equipamento quando é comprovado o defeito de fabricação. Ok, pessoal? Então, dentro aí das questões da qualidade, nós temos aí algumas ferramentas que eu falei. Temos o 5S, que é o embrião da qualidade. Depois nós temos o sistema da qualidade, que é o ciclo de Deming, que tem a ver com a família de normas ISO 9000, que é o PDCA. A evolução do sistema da qualidade foi o sistema da qualidade total, que é o Total Quality Management, o TQM, né? Que as empresas têm aplicado aí. E a evolução final seria o Six Sigma, que é realmente o estado da arte da gestão da qualidade em termos de gerenciamento de processo. Temos digamos assim, um braço do sistema da qualidade do Brasil, que foi desenvolvido pelo próprio governo federal, pelos órgãos de pesquisa do governo, que é o PBQPH, que é o Programa Brasileiro da Qualidade na Produção da Construção Civil, que ele envolve as melhores práticas do gerenciamento da qualidade total e do gerenciamento de projeto. Então, as empresas que realmente investem a camisa e utilizam o PBQPH nas suas obras, nos seus projetos, elas têm muito sucesso e aumentam muito o grau de eficiência e, por conseguinte, o grau de eficácia aí na execução dos seus projetos, das suas obras. Ok, pessoal? Então, na primeira parte da fala seria isso. E agora eu quero falar um pouquinho das questões do gerenciamento de processo de negócio, o BPM, né?
O BPM vem da sigla inglesa Business Process Management, que tem a ver com que você gerenciar os processos da sua empresa sob a ótica dos negócios. Então, geralmente, quando você vai implementar um sistema BPM, você começa com o mapeamento dos seus processos a nível de tarefas, que a gente chama de as is, ou seja, você mapeia o processo como ele está funcionando, e a partir de análise de modelagem de processo, você analisa esse processo, você identifica como ele pode ser melhorado ou como poderia ser melhorado, e aí você tem duas linhas. Você pode fazer o would be, que seria como o processo deveria funcionar, e o to be, que é como ele deve funcionar. E a partir daí, o processo funcionando de maneira manual, que você tem todo o fluxo de entradas e saídas de processo pelas pessoas e pelas áreas da empresa, né? Aí você pode utilizar um BPMS aí, que seria um software, um sistema de gerenciamento da qualidade, um sistema de gerenciamento do processo de negócio, né? Que seria um sistema que funcionaria numa camada superior do seu ERP, do sistema de gestão, e aí você tem o fluxo de trabalho percorrendo toda a empresa com tempos e movimentos, de maneira que você possa medir o desempenho de cada colaborador que esteja no meio do processo, ou no início ou no final do processo, e medir o desempenho desses colaboradores com relação a defeitos ou falhas, para que você possa monitorar realmente a performance de cada colaborador. Quando você vai automatizar esse processo, aí você tem um processo chamado to run, que é para ele rodar de maneira automatizada. Hoje você tem softwares especializados para isso, que você insere esse software funcionando numa camada superior do ERP, ou seja, ele seria um software de inteligência, né, de negócio, e ele funcionaria utilizando o banco de dados do próprio ERP, mas numa camada superior de alto nível, para que as pessoas realmente possam monitorar com tempos e movimentos, datas de entrada e data de saída, para que você possa realmente monitorar como que está funcionando o desempenho de cada colaborador nesse processo e também detectar gargalos e folgas para que você possa calibrar, balancear o seu processo, balancear o seu fluxo, de maneira a tirar o de melhor da sua mão de obra associada e fazer o melhor desempenho possível do seu processo. É lógico, aí com os indicadores de qualidade, com os indicadores estratégicos, com os chamados indicadores de performance aí do modelo de gestão estratégica do BSC, do Balance Scorecard. Ok, pessoal? Então fica essa dica aí da questão do gerenciamento de processos. Nós temos aí, primeiro, a parte de gestão da qualidade, as empresas que realmente investem no gerenciamento dos seus processos, de maneira a garantir a entrega daquilo que foi especificado, realmente elas melhoram o seu grau de eficiência, o seu nível de eficácia, porque você deixa de ter retrabalho, você deixa de ter a questão da dispersão de recursos e você deixa de ter as questões dos erros em execução, porque você se preocupa com aquilo ali, começa a atuar, porque o sistema é todo rastreável, você consegue identificar onde foi o erro, quem errou, e de maneira a trabalhar para minimizar esses erros aí. E o BPM é a evolução do gerenciamento dos processos para o gerenciamento do processo sob a ótica do negócio, que o objetivo é você mapear esse processo, identificar todos os gargalos, todas as folgas, identificar o melhor processo possível, e a partir dessa modelagem, você realmente preparar o seu sistema para funcionar de maneira automatizada, de maneira que todos na empresa possam ser monitorados do ponto de vista da eficiência, dos tempos de entrega e da eficácia, né, do ponto de vista de se entregou de maneira correta ou não, se teve devolução ou não, até para você medir a performance do colaborador, da equipe e do sistema como um todo. Ok, pessoal? Então essa seria a dica de hoje. A questão do processo do ponto de vista da qualidade, você entregar aquilo que foi especificado, e a melhoria do processo do ponto de vista do gerenciamento de negócio. Ok? Então ficamos por aqui hoje nessa live, e na próxima quarta-feira estaremos falando de algum outro assunto que a gente vai publicar aí de maneira prévia, a fim de que vocês possam desfrutar desse conhecimento e possam aí melhorar o desempenho de vocês nas suas obras, nas suas construções. Ok, pessoal? Obrigado, gratidão aí, até o próximo dia. Fiquem com Deus aí. Até mais. Tchau, tchau.